Muito obrigado aos irmãos do louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Hoje eu quero convidar os irmãos a uma reflexão nesse domingo e domingo que vem também, sobre algumas perguntas que as pessoas fazem sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre religião, perguntas que estão no coração das pessoas e nas conversas, nos diálogos, em casa, no trabalho, nas rodas de amigos. Essas perguntas sempre aparecem e muitas vezes sem resposta, muito debate, muito diálogo, muita discussão e pouca resposta sobre essas perguntas. Então hoje e domingo que vem eu vou tratar de algumas dessas perguntas, começando hoje com a seguinte pergunta: podemos confiar na Bíblia? Será que a Bíblia é um livro confiável? E as pessoas dizem, que garantia você me dá de que o que está na Bíblia é verdade? Será que a Bíblia pode ser levada a sério? Muitas pessoas olham para a Bíblia como uma coletânea de escritos antigos, que já foram relegados ao passado. Um compêndio de peças literárias, religiosas, que lá nos milênios passados tiveram o seu lugar, o seu espaço, mas que se encontram totalmente desatualizadas hoje. Interessante quando assistimos programas de televisão, entrevistas, documentários, onde a opinião das pessoas é pedida e as pessoas revelam, às vezes, o ponto de vista delas sobre Deus, sobre a fé e sobre a Bíblia. Recentemente, num programa desse de televisão, alguém estava falando sobre a questão homoafetiva, da questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, da questão até da reprovação da sociedade, as cenas de homoafetividade exibidas na televisão, e alguém evocou a Bíblia, textos da Bíblia, e uma pessoa falou, não, mas a Bíblia está desatualizada quanto à questão homoafetiva. Será que a Bíblia está desatualizada sobre alguma questão, meus irmãos? Será que a Bíblia requer atualização dos seus textos? Será que Deus tem que inspirar pessoas hoje para escreverem uma segunda Bíblia? Porque essa já está desatualizada? Ou será que nós é que não estamos enxergando na Bíblia as respostas de Deus para as questões que nos afetam hoje? Então essa é a pergunta: podemos ou não confiar na Bíblia? Há um texto em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, primeiro século, escrevendo a um dos seus filhos na fé, Timóteo, esse Timóteo que estava à frente de uma igreja na cidade de Éfeso. Então Paulo diz, escrevendo para Timóteo, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Grife na sua Bíblia aí, inspirada por Deus. Essa expressão, meus irmãos, é muito interessante. Você vai aprender isso hoje. Essa expressão inspirada por Deus traduz uma única palavra no grego, que é a palavra theopneutos, que significa soprado, Deus soprado. Então toda a Escritura sai de dentro de Deus, saiu de dentro de Deus para o homem, veio de Deus. Deus de fato é o seu principal e maior autor, o maior responsável por ela. Essas são as Escrituras sagradas. E o texto de Paulo a Timóteo fala também da utilidade pragmática da Bíblia. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para preparar o ser humano para tudo aquilo que é bom. A Bíblia prepara as pessoas para tudo aquilo que é bom. Mas será que é isso mesmo? Quais são as razões que nós podemos mencionar pelas quais nós acreditamos que podemos de fato ter esse livro, ler esse livro e confiar em tudo que está aqui e praticar tudo que está aqui? Quais são os argumentos
que vão me convencer de que eu posso de fato confiar na palavra de Deus, confiar na Bíblia como palavra de Deus. Eu trago 3 aspectos aqui para discutir com vocês nesta noite. A primeira é que a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Como que eu posso afirmar isso? Veja bem, a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Ela foi sendo escrita durante 1500 anos. Deus usou 40 pessoas diferentes para, ao longo desses 1500 anos, escrever a Bíblia. Deus também usou pessoas de lugares diferentes, pelo menos 3 continentes. Essas 40 pessoas viviam em pelo menos 3 continentes. Pessoas em lugares diferentes, em continentes diferentes, usando basicamente 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Então veja você, acompanhe comigo. 1500 anos, salpicando 40 pessoas durante esses 1500 anos, em lugares diferentes, continentes diferentes e línguas diferentes. Era para termos uma colcha de retalhos, sem nenhuma conexão, mas sabe o que temos? Temos uma única história, que vai da criação até o Calvário. A Bíblia, escrita durante 1500 anos, por 40 pessoas, em lugares diferentes, vivendo em pelo menos 3 continentes e usando 3 línguas, conta uma única história. A história do amor de Deus pelo homem, provado por Cristo na cruz. Como que você explica isso? Unidade temática. 1500 anos, 40 pessoas, 3 continentes, 3 idiomas e uma só unidade temática, do Gênesis, da criação até a cruz. A história do amor de Deus pelo homem, amor este provado com a morte de Cristo na cruz, conforme nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Primeira razão porque eu acredito na Bíblia, porque humanamente falando seria impossível encontrarmos uma unidade temática num texto escrito durante 1500 anos por 40 pessoas diferentes, em 3 continentes diferentes, usando 3 línguas distintas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Ele é, por isso dizemos, o autor da Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. E tem uma coisa interessante: a Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor está sempre presente. Deus está presente. Ele é o autor da Bíblia. E sabe o que eu tenho descoberto? Quanto mais eu me apaixono por Deus, mais a Bíblia ganha relevância para a minha vida. Quanto mais eu amo a Deus, mais a Bíblia se torna fascinante para mim. Quanto mais eu abro meu coração para o amor de Deus, maior é o interesse que eu tenho pela palavra dele, conforme está registrada na Bíblia. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus é o autor. Ele usou 40 pessoas durante 1500 anos, de lugares diferentes, com línguas diferentes, mas ele inspirou, ele soprou, ele se colocou no coração dessas pessoas para que elas fossem fiéis, registrando. Mas, pastor Leste, será que os escritos de Moisés, dos profetas, tantos séculos, milênios atrás, se preservaram até hoje? Olha, eu só vou dar um dado arqueológico para você. No ano de 1945, arqueólogos estavam na Palestina fazendo escavações em vários lugares. E eles foram lá perto do Mar Morto, no norte do Mar Morto, e encontraram ali umas cavernas. E essas cavernas estão lá até hoje, num lugar chamado Qumran. E eles entraram nessas cavernas e encontraram ali jarros de barro. E quando eles quebraram aqueles jarros de barro, lá dentro daqueles jarros estavam rolos de papiros e pergaminhos. E eles começaram a tirar aqueles rolos e descobriram que era uma grande biblioteca preservada, 1945. Agora, recentemente, talvez alguém aqui já era nascido nessa época. E eles descobriram isso lá.
E através de um sistema cientificamente aprovado, chamado carbono 14, eles detectaram a data daqueles pergaminhos, daqueles papiros. E eles entenderam que aqueles papiros que foram encontrados em 1945 datavam do 2º e 3º séculos antes de Jesus, no período dos essênios, naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, em 1945, os arqueólogos encontraram papiros e pergaminhos de 2 séculos antes de Cristo. E encontraram ali pedaços referindo-se a todos os livros da Bíblia, com exceção de um livro apenas. E uma coisa interessante, eles foram numerando os papiros. Cada papiro que eles encontravam e reconheciam, eles iam numerando. E o papiro de número 53 era nada mais, nada menos do que todo o livro do profeta Isaías. E quando eles foram ler aquele papiro que datava de 2 séculos antes de Cristo e cotejar com a Bíblia que eles tinham em mãos, a King James, em 1945, o texto que eles encontraram em Qumran era exatamente o texto que estava na mão deles, impresso em 1945. É Deus preservando a sua palavra. Tudo igual. É ciência que está dizendo. Meus irmãos, no século XVIII, no tempo do iluminismo, tudo aquilo que tinha a ver com fé foi colocado em xeque. E os iluministas, capitaneados por filósofos e pensadores da época na Europa, submeteram a Bíblia ao critério da razão e usaram ferramentas científicas para vasculhar a Bíblia e pesquisar a Bíblia. E a Bíblia vem resistindo a esses embates desde aquela época, porque não conseguiram encontrar nada que atestasse a inveracidade da Bíblia, ou provasse a falsidade dos textos bíblicos. Sabe o que é isso? É a própria ciência dizendo: Deus está preservando a sua palavra. E eu creio na Bíblia porque ela resiste até ao embate científico. Primeiro por isso, porque é uma unidade temática. Você começa a ler a Bíblia em Gênesis, e lá no Gênesis já está falando sobre Jesus, e você vai em todos os livros históricos, todos os livros proféticos, e vai chegar até Jesus, e você vai entender que Jesus é o personagem principal da Bíblia. Aleluia. Sabe o que dizem os estudiosos? Ele diz assim: Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Sabe o que significa isso? Jesus é a maneira, é a ferramenta para você entender toda a Bíblia. Toda a Bíblia é interpretada a partir da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no centro da Bíblia. Toda a Bíblia é por Ele e para Ele, é para Ele e por causa dele. Do Gênesis até o Apocalipse, Jesus, Jesus, Jesus. Lá no Gênesis já Deus está dizendo: vou pisar na cabeça da serpente. E no Calvário, Jesus pisou na cabeça da serpente. E vai chegar lá no Apocalipse, sabe? Na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, na ascensão definitiva da igreja, penetrando na eternidade. Lá estará sentado sobre o trono o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. A Bíblia tem uma unidade temática, focada e centrada na pessoa de Jesus, mesmo tendo sido escrita durante 1500 anos, por 40 pessoas, em lugares diferentes, em pelo menos 3 continentes, e usando 3 línguas diferentes. Só Deus pode fazer isso. Desafia a ciência a mostrar qualquer escrito, qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de obra literária que tenha pelo menos 1/10 dessa constituição da Bíblia. 1500 anos para ser escrita, 40 homens agindo, lugares diferentes, continentes diferentes, línguas diferentes, sem nenhuma conexão praticamente entre uma pessoa e outra pessoa. Só o livro de Deus. Creio na Bíblia, podemos confiar na Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus. Mas pastor, esses textos são muito antigos. Que prova o senhor tem? Aí você vê, por exemplo, Isaías, mais 2 séculos antes de Cristo. Isaías foi 7 séculos antes de Cristo. Que prova que o senhor tem? Que esse é o livro de Isaías. Interessante, meus irmãos, que os textos
mais antigos da Bíblia datam de épocas remotas. Por exemplo, o texto de Isaías há 2 séculos antes de Cristo. Enquanto isso, na ciência, na filosofia, os textos de Aristóteles, por exemplo, o texto mais antigo atribuído a Aristóteles data do século 13 depois de Cristo, 13 séculos depois de Cristo. Mas o profeta Isaías, nós temos um texto 2 séculos antes de Cristo. Quem eu devo crer mais? Naqueles escritos que dizem que foi Aristóteles que escreveu? Ou no profeta Isaías, inspirado por Deus, 7 séculos antes do nascimento de Jesus? Essa unidade temática, essa coerência, essa história contínua do Gênesis ao Apocalipse me faz crer e confiar na palavra de Deus. Mais uma coisa muito interessante: a Bíblia é a história das profecias cumpridas em Cristo. Se você prestar atenção na Bíblia, e nós vamos fazer aqui um voo rasante, a Bíblia é, no Antigo Testamento, um compêndio de profecias alusivas a Cristo, que quando nós estudamos, nós chamamos de profecias messiânicas, aquelas que fazem referência ao Messias, que olham para Cristo. Existem muitas profecias cumpridas em Cristo, mas eu fiz aqui só um roteiro simples, com 11 profecias. Não vamos passar aqui, não vai dar tempo de discutir todas elas, de comentar todas elas, mas você vai ver que do nascimento de Cristo até a ascensão de Cristo, tudo foi profetizado no Antigo Testamento. Quer ver uma coisa? Olha, que ele nasceria em Belém, Miqueias profetizou, está escrito no Evangelho de Mateus. Que ele seria descendente de Judá, está lá em Gênesis 49 e comprovado em Lucas capítulo 3. Que ele nasceria de uma virgem, está em Isaías capítulo 7, comprovado em Mateus capítulo 1. Que haveria uma matança de crianças inocentes, foi profetizado por Jeremias no capítulo 31, e está comprovado em Mateus no capítulo 2, que a família de Jesus fugiria para o Egito, está ali, meus irmãos, profetizado em Oséias capítulo 11, e está confirmado em Mateus capítulo 2, que Jesus seria desprezado pelos judeus, está profetizado em Isaías 53:3 e confirmado em João capítulo 1 versículo 11, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Está escrito que ele seria traído pelos seus, por um dos seus, Salmo 40 versículo 10, Marcos capítulo 14 registra isso, que ele seria crucificado entre malfeitores, Isaías capítulo 53 versículo 12, confirmado em Mateus 27:38, que ele seria sepultado numa tumba de um homem rico, Isaías 53:9, está comprovado em Mateus 27, de 57 a 60, que ele ressurgiria dentre os mortos, Jesus ia ressuscitar, Salmo capítulo 15, versículo 9, comprovado em Mateus 28:9, e que haveria a sua ascensão aos céus, Salmo 67:19, Lucas 24:50, lá no Antigo Testamento, foi escrito, do nascimento até a ascensão de Jesus. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Coerência, profecia e cumprimento. É por isso que o cristão do século 21 não abandona o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante para nós, porque lá estão as profecias. No Novo Testamento está o cumprimento de cada uma delas. E eu selecionei 11, mas são diversas referências no Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento. Não, pare um pouquinho. Quem escreveram, os homens que escreveram os textos do Antigo Testamento, nem sonharam com os homens que escreveram os textos do Novo Testamento. Isaías não sonhou com Mateus, Oséias não sonhou com Lucas, Jeremias nunca sonhou com o apóstolo Paulo, nunca imaginou que esses homens existiriam. Mas lá no Antigo Testamento, o mesmo Espírito Santo de Deus capacitou Isaías, Jeremias, Oséias, Moisés a registrarem na palavra dele aquilo que Deus usaria, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, Tiago, para registrar na palavra dele, o mesmo Deus. Eu creio na Bíblia. Eu posso confiar numa Bíblia assim. Eu posso confiar numa Bíblia que não entra em contradição. Eu posso confiar num texto que tem vencido a história, tem ganho credibilidade científica, arqueológica ao longo da história.
E sempre que se levanta alguém questionando, logo vem o esclarecimento da palavra de Deus. A Bíblia é um livro extraordinário que tem vencido a história, tem vencido o tempo. E vencer o tempo é fundamental na literatura. A literatura poderosa é aquela que não fica perdida no tempo, mas vence o tempo. E nós estamos aqui, século 21 depois de Cristo, lendo, aprendendo, sendo inspirados, motivados, curados, alimentados pela mesma palavra de Deus de todos os tempos, porque não é um texto preso a um tempo, é um texto atemporal que nos serve, vai servir os nossos filhos, os nossos netos, até a segunda vinda de Jesus será a mesma Bíblia. Eu creio na Bíblia. Você pode crer nela e confiar nela. Primeiro, por causa dessa unidade temática que faz dela um livro de Deus. E segundo, em ver nela, desde os textos antigos do Velho Testamento até os textos mais recentes, construídos no primeiro século do Novo Testamento, coerência e, mais do que coerência, intencionalidade, profecia se cumprindo na palavra de Deus. Mas tem mais uma razão pela qual eu confio na Bíblia e pela qual eu creio que nós temos plenas condições de confiar na Bíblia. É que a Bíblia é uma palavra que transforma, sabe? Não é uma palavra fria, é uma palavra que tem potencial de transformação. Se você pode, leia comigo que está nessa tela, registro em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos, o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e espírito, ou seja, a palavra de Deus chega lá onde para a alma e prossegue o espírito, no ponto de visão das juntas e medulas. Onde é que fica esse lugar? Que lugar é esse? A divisão de alma e espírito. Que lugar é esse? Onde é isso? O autor dos Hebreus está dizendo, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde fica essa linha divisória? Até aqui é a alma e daqui para frente é o espírito. O que lugar é esse? Peguem todos os doutores do mundo, as mentes mais brilhantes de Sorbonne, de Harvard, de Cambridge. Coloque numa sala e pergunte para essas mentes brilhantes: que lugar é esse? Sabe, eles vão queimar, vai sair fumaça da cabeça deles. E nenhum deles vai dizer, sabe por quê? Nenhum instrumento científico pode radiografar esse lugar. Nenhum exame, por mais moderno que seja, vai encontrar esse lugar. Porque é nesse lugar aí, queridos, que a palavra de Deus chega. É nesse lugar que as decisões são tomadas. É neste lugar que as escolhas são feitas. É neste lugar que sedimentam os valores do ser humano. E a palavra de Deus chega lá porque ela quer interferir nas suas escolhas, quer interferir nas suas decisões e quer interferir na sedimentação dos valores da sua vida. Nenhum texto chega ali. O único que chega é a palavra de Deus. E porque chega ali, a palavra de Deus interfere na vida e transforma a vida e muda a vida. É por isso que você lê a Bíblia, ouve da Bíblia, estuda a Bíblia e vai para casa e aquelas verdades começam a incomodar você e você toma decisões a partir do que você aprendeu da Bíblia. Não dá mais para continuar assim, porque a Bíblia ensina que o que eu estou fazendo está errado. E a Bíblia te convence. E diz a palavra do Senhor, o autor dos Hebreus diz que a Bíblia é apta
para discernir os pensamentos. Você não verbalizou ainda. Você não transformou em palavras ainda. Ainda está no status de pensamento. A Bíblia já detecta. E diz mais: as intenções do coração. Aquilo que está lá dentro. Você nem deixou que subisse para o nível de pensamento. Ainda está presa, reclusa no nível do sentimento. É uma intenção apenas. Mas a palavra de Deus já chega lá na intenção. E quer santificar a intenção. E quer aperfeiçoar a intenção. E quer interferir na intenção. Para que, purificando o coração, suba para a mente alguma coisa saudável e pura e honrada, para que se transforme em ação alguma coisa pura e abençoada. Só a palavra de Deus faz isso. Você pode ler centenas de livros de física, biologia, matemática, matérias fascinantes como essas. Você pode se mergulhar profundamente nos livros de história, ciências, e é fascinante a história, e é fascinante a ciência, mas nenhum texto que você vier a ler tem essa capacidade de penetrar, de cortar pelos dois lados com uma espada de dois gumes e de chegar lá onde nascem as escolhas, as decisões e que vão determinar o resto de toda a sua vida. Sabe por quê? Nós podemos confiar na Bíblia, porque você lê a Bíblia e você sabe da antiguidade do texto e você tem a sensação de que aquele texto foi escrito tão somente para você naquele momento e naquela hora. Você tem uma experiência afetiva quase que sem paralelo na história da literatura, porque toca você no nível emotivo, no nível sensitivo, toca você no nível intelectual e racional e vai mexer com o seu comportamento. Sabe o que é isso? É a linda e preciosa palavra de Deus. Sabe o que Jesus disse sobre essa palavra? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus perscruta, ela examina, ela conhece o pecado ainda no seu gênese, ainda na fase embrionária, e ela vai mexendo com a sua vida, aqui e ali, aqui e ali, e com o tempo de vida cristã, você vai olhando para trás e vai chegando àquela mesma conclusão que Martinho Lutero chegou quando disse: eu ainda não sou o que eu quero ser. Com certeza estou longe de ser o que Deus quer que eu seja, mas eu já não sou quem eu era. Eu nasci de novo. Podemos confiar na Bíblia? Sim, podemos, porque é a santa palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que dá vida e vida em abundância. Mas se eu parasse aqui o sermão, ficaria incompleto. Porque a afirmativa de que podemos confiar na Bíblia não pode estacionar no campo da razão. Eu preciso olhar para a Bíblia e enxergar nela uma pessoa. A Bíblia não é uma coisa, a Bíblia é uma pessoa. Em João capítulo 1 está escrito: o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a encarnação da palavra de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E quando eu digo que confio na Bíblia, eu estou dizendo que confio em Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida. Jesus é a palavra que salva, Jesus é a palavra que cura, Jesus é a palavra que liberta, Jesus é a palavra que orienta, Jesus é a palavra que aponta para a vida eterna. Os apóstolos disseram isso: para quem
iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Bendita palavra de Deus, encarnada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia na Bíblia, e à medida que você for lendo e estudando tudo aquilo que você vê na Bíblia, que deve mudar a sua vida, abra-se para a mudança. Um homem do campo, trabalhava na lavoura, nunca frequentou nenhuma escola, não sabia ler nem escrever, mas os missionários chegaram lá e conheceram um homem. Pense comigo, acostumado com a lavoura, serviço braçal, pesado, nunca frequentou uma escola, analfabeto. Quando tinha que assinar alguma coisa, usava a impressão digital. Mas tinha uma coisa curiosa: aquele homem falava o português corretamente, não cometia erros, nem erro de concordância, nem pronúncia errada, falava perfeitamente a língua portuguesa. O missionário perguntou para ele: como que você aprendeu a falar tão bem o português? Ele falou: é por causa do meu rádio de pilha. Como assim? Eu vou trabalhar na lavoura e eu penduro o rádio na árvore e fico ouvindo tudo aquilo que o homem do rádio fala, que eu falo diferente, eu passo a falar igual a ele. E aí eu aprendi a falar corretamente. Essa é a postura do ser humano diante da palavra de Deus. Tudo aquilo que você ler aqui, que a sua vida tiver diferente, passa a fazer como está aqui. E você vai ter uma vida correta, porque a palavra de Deus entrou no seu coração. A Bíblia é o livro de Deus que conta a história de Cristo, que transforma vidas. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus em oração. Queria que onde você estivesse, você baixasse sua cabeça e pensasse nisso que você ouviu nesta noite. A palavra de Deus, pura, santa, a palavra de Deus que transforma vidas. Pai querido, há tanta coisa na tua palavra por ser descoberta. Há tantos ensinamentos que precisamos colocar em prática na nossa vida. No nosso tempo, temos tantas Bíblias, temos tantas nas nossas estantes, na nossa casa, mas lemos tão pouco e usamos tão pouco tempo com as Escrituras. Pai querido, em nome de Jesus, que o valor e a importância da Tua palavra possa se agigantar em cada vida e em cada coração, e que não percamos mais tempo da nossa vida, mas pelo contrário, que aproveitemos a oportunidade que temos hoje com a Tua palavra, onde podemos comprar, onde podemos ler, anunciar, estudar, pregar livremente. Que possamos aproveitar esse tempo, Pai, para que a Tua palavra se enraize na nossa vida e no nosso coração. Ó Deus, que nesta noite a Tua palavra penetre em cada vida, lá na divisão da alma e do espírito. Que a Tua palavra possa interferir nas decisões que estão para ser tomadas, nas escolhas que estão para serem feitas. Que a Tua palavra possa interferir, Pai, nos valores que nós estamos admitindo na nossa mente e no nosso coração. Que haja mais espaço para a Tua palavra na nossa agenda e na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia de cada pai, de cada mãe, Senhor. Estamos tão preocupados com o nosso trabalho, tão ocupados com tantas coisas, e não encontramos tempo para ler a Tua palavra com os nossos filhos e orar com eles. Ó Pai amado, que esta palavra viva, essa palavra poderosa, possa ganhar espaço na nossa vida a cada dia, para a honra
e para a glória do nome de Jesus. Pois é no nome dele, nome que é sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva do nosso Deus. Faça isso por nós, Pai. Estenda a sua mão santa sobre a nossa vida e nosso coração. Promova nesta noite cura, libertação, perdão, despertamento, avivamento. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.